Deixa você. Põe tocar no monte de tocar.はい、かしこまりました。プレート心を有料ですか？ご利用ですか？お願いします。はい、かしこまりました。はい、564円になります。E aí galera, meu nome é Nicolas Hideo e hoje eu vou falar pra vocês como é que eu consegui arubaito aqui no Japão. Eu vou explicar primeiro o que é arubaito, né? Arubaito é um substantivo japonês que representa trabalhos temporários realizados principalmente por estudantes ou estrangeiros que vão para trabalhar ou conhecer o Japão. Eu já expliquei no outro vídeo, eu estava trabalhando na fábrica, já tive também experiência trabalhando como eletricista. Para quem não viu aí, procura depois e assiste meu outro vídeo. E hoje eu vou estar falando para vocês como é que eu consegui esse arubaito. Bom, primeiramente, queria pedir para vocês se inscreverem. Mais ou menos 50% das pessoas que me assistem ainda não se inscreveram, mano. Eu sei como é que é, às vezes você tá assistindo um vídeo e tal, você esquece de curtir, esquece de se inscrever no canal. Então eu vou dar 5 segundos para vocês se inscreverem agora, beleza? Ok. Na verdade, se você sabe somente português, acho que é um pouco difícil de você conseguir arrumar um arubaito aqui, tá ligado? Por exemplo, eu já vi algumas vagas que é tipo pra você empacotar, ou você trabalhar às vezes em algum lugar que precisa só reposição de cargas, ou colocar algumas coisas dentro da caixa, tirar, tal, carregar caminhão, tirar. Eu acho que nesses casos não precisa. Eu acho que em alguns casos eles não pedem o idioma. E eu já vi também na onde que eles fabricam bentô, que seria na verdade tipo um marmitex aqui do Japão. Esse tipo de arubaito também eu já vi e eles não pedem também japonês, porque na verdade é meio que linha de produção. Você vai ter só que fazer ali seu trabalho, colocar tal, Primeiramente, eu acho que se você quer arrumar um arubaito aqui, pelo menos em inglês você tem que saber. Não precisa saber japonês, mas eu acho que em inglês já vai te ajudar bastante. Tem muito lugar, por exemplo, agora eu tô trabalhando em um restaurante. Eu tenho 2 arubaitos no momento. Tem um no restaurante e o outro numa loja de conveniência, né? No restaurante, você tem que saber japonês, mas acho que eles não exigem tanto. Mas se você sabe pelo menos o inglês, tem bastante chance de alguns lugares, por exemplo, restaurante, lanchonete, talvez te contratem, entendeu? Na verdade, seria um pouco o meu caso, inglês e um pouco de japonês. Eu não sou fluente, mas me viro um pouco no japonês. Consegui arrumar um baito no restaurante e na loja de conveniência, né? Então eu vou falar pra vocês como eu consegui. Eu tive que preparar meu currículo. Eu preparei um currículo em japonês e preparei um currículo em inglês. Muitas coisas eu pesquisei na internet, algumas coisas também eu perguntei pra Tchau, porque a Tchau tem mais experiência, sabe mais japonês. Então, tipo, ela me ajudou também. Meu trabalho na loja de conveniência eu consegui através de um aplicativo de celular, Taunwoku, em japonês, Taunwoku. Não sei se vai dar pra ver muito bem. E aqui tem várias vagas, inclusive tem a opção de você colocar Ryugakuse, estudante estrangeiro. Daí, às vezes, aparecem umas vagas aqui pra você, só que o problema é que você tem que saber um pouco de japonês. O aplicativo é 100% em japonês. Sei lá, às vezes pergunta pra algum amigo, pede pra alguém te ajudar. Daí, no meu caso, eu tinha visto uma vaga aqui, me candidatei. Eles me chamaram pra entrevista, só que como é na loja de conveniência, você tem que ter pelo menos um certo nível de japonês. Eu meio que preparei. Daí o que eu fiz? Escrevi algumas coisas aqui, não sei se dá pra ver. E eu meio que me preparei pras entrevistas, mano. Eu coloquei aqui, ó, Ohayou gozaimasu, Mesetsu no tame ni ikimashita, Nicolas Hideo to moshimasu. Escrevi aqui desde a hora que eu chego no lugar, como eu tenho que me comportar e tal, pra eu já me adaptando, porque na verdade antes eu nunca tinha tentado, eu nunca tinha ido numa entrevista de emprego em japonês, então eu tava bem nervoso. E a minha dica que eu tenho é o seguinte, mano, eu procurei não decorar essas coisas, mas pelo menos você treinar em casa, entendeu? No caso, eu meio que atuei com a Tchau aqui em casa e tal, pra tentar me agir mais naturalmente quando fosse a entrevista. Daí, conforme eu fui na entrevista, eu fui anotando, não sei se dá pra ver também, eu anotei algumas outras coisas aqui. Esse aqui que eu tinha anotado primeiro é só as coisas mais essenciais, que eles sempre perguntam na entrevista, mas daí conforme eu fui indo nas entrevistas, eu anotei algumas outras coisas que talvez seria interessante eu falar, alguma coisa, sei lá, que eu penso, putz, se eu falar isso, talvez eles vão gostar de mim, não sei, mano. Eu anotei algumas coisas aqui e deu certo. E o segredo que eu tenho também é você ir na entrevista. Na verdade, para eu conseguir até eu conseguir meu primeiro arubaito aqui no Japão, não foi de primeiro. Não cheguei lá, putz, eu fui na entrevista,
falei com o japonês e consegui. Na verdade, eu tentei, sei lá, umas 6, 7 vezes até conseguir o meu primeiro, entendeu? Então, e eu percebi que conforme eu fui indo, eu fui ficando mais tranquilo, não fui ficando nervoso. E fui praticando mais, tudo isso aqui eu fui meio que memorizando, daí saía mais natural quando eu ia conversando, e é isso aí. Essa é a primeira dica, ou segunda, não sei. Mas essa é uma dica que eu tenho pra vocês. E o outro arubaito que eu consegui, na verdade, foi através do site Craigslist. Na verdade, eu nem sei como é que pronuncia direito. Craigslist. Então, e esse outro site... Craigslist. A maioria das vagas que tem nesse site são todas em inglês. Então, tipo, se você já sabe inglês, você pode se candidatar. Você precisa, na verdade, só talvez do seu currículo em inglês. Daí você prepara tal e vai pra entrevista. Se candidata, daí se eles te chamam, vocês vão pra entrevista. Na verdade, aqui, ó, tem algumas vagas. Ensinar inglês, ser professor de inglês. Eu tinha visto uma outra aqui também em português. Precisava de alguém que falava português. Pra trabalhar em hotel, pra arrumar, tipo, ser camareira. Tem também. Fábrica de comida. Filipina. Daí que você procura, mano. Tem também aqui, ó, trabalho no restaurante. Daí você vai lá. Por exemplo, esse aqui eu acho que já tinha até aberto. Daí aqui tem os detalhes e tal. Esse aqui também tá escrito em francês. Daí você vai lá e se candidata. Foi assim que eu consegui o meu trabalho no restaurante. Então, na verdade, essa é a minha dica pra você que mora no Japão e tá tentando procurar alguma coisa fora de fábrica, tentando fazer alguma coisa diferente. Às vezes você quer mais tempo livre, quer se dedicar a alguma coisa. Na verdade, até os estudantes, a maioria dos estudantes japoneses, quando eles estão também na faculdade, ou até alguns quando estão no ensino médio, também eles trabalham meio período. Na verdade, alguns arubaitos você pode trabalhar 3 horas, 4 horas. E alguns de vocês devem estar se perguntando lá, mas o que você faz? Como é que é tal? Você tem que saber falar japonês? Qual o nível de japonês? Então, como vocês já sabem, eu e a Tchau, nós somos bons atores. A gente vai estar aqui mostrando pra vocês agora uma simulação de como é meu trabalho, beleza? 3, 2, 1... Deixa você... Põe tocar no monte de chocar.はい、かしこまりました。プレジボコロ有料ですか？ご利用ですか？お願いします。はい、かしこまりました。はい、564円になります。お願いします。はい、かしこまりました。レシート返します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。E é isso aí, galera, esse foi meu vídeo de hoje. E a mensagem que eu tenho pra vocês é, se você tá procurando arubaito, não desiste, meu. Porque na verdade, como eu falei pra vocês, eu consegui meu primeiro depois de 6, 7 vezes. Então, tipo, conforme você vai indo, você vai pegando as manhas, você vai ficando mais tranquilo. E é isso aí. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, espero que tenha ajudado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. E é isso aí. Valeu!